Vocês viram isso daí? O influenciador Felipe Reist, ele ficou famoso ali após participar do Rancho Maia, acumular mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, TikTok. Ele teve uma prisão preventiva decretada pela Justiça de São Paulo, isso foi numa quarta-feira, dia 4 de março de 2026. E ele é acusado aí de aplicar o golpe do amor. O que é o golpe do amor, Marcelo? Me conta aqui, o que seria o golpe do amor? Ele estava se passando por uma mulher chamada Luana durante mais de 2 anos para conseguir roubar ali praticamente 208 mil reais de um homem. E o pior, né? Enquanto ele fingia ser mulher, explorava a fragilidade emocional aí da vítima, né? O Felipe, ele postava vídeos nas redes sociais debochando exatamente desse tipo de golpe, né? Dizendo que era empreendedorismo. E a justiça transformou o influenciador em réu por estelionato eletrônico, bloqueou os bens dele até o limite do prejuízo causado e também determinou que ele pague 10 mil reais de indenização aí à vítima por danos morais, né? Vamos entender todos os detalhes dessa história, tá? Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. O Felipe, né, Luiz Felipe de Oliveira, ele é conhecido aí na internet como Felipe Reist. Tem 21 anos, se tornou ali uma figura bem conhecida aqui na internet, principalmente após a sua participação lá no Rancho Maia, né? Como sempre o Rancho Maia revelando grandes talentos aí, né? Para a internet, o reality show ali do Carlinhos Maia, né? No programa, o Felipe, ele mostrou um humor ali meio debochado e acabou conquistando ali um bom público, né? Que ajudou também ele a ganhar essa visibilidade. O Felipe chegou a participar de alguns podcasts populares também, como o Pod Delas, onde ele falou sobre a sua trajetória aí na internet, como viralizou ali com alguns vídeos polêmicos. Ele vendia a imagem, então, de um criador de conteúdo bem sucedido, né? Com estética de luxo, discurso ali de empreendedorismo pessoal, esse lifestyle invejável, né, que muitos influenciadores vendem. Mas por trás disso tudo, nessa fachada de influenciador de sucesso, o Felipe era aplicando golpes, é isso mesmo, né? Aplicando golpes e usando a sua visibilidade para fins criminosos. A prisão do Felipe Reist por estelionato não é a primeira vez que ele se envolve em confusões, tá? Ao longo da sua trajetória aqui na internet, ele acumulou diversas polêmicas que já mostravam um padrão de comportamento bem problemático. Por exemplo, durante a sua participação lá no Rancho Maia, o Felipe se envolveu numa briga física com outro participante. Ele partiu, né, para agressão ali dentro da casa, perdeu completamente o controle, atacou o colega de confinamento. E o episódio ele foi tão grave que o Felipe acabou sendo expulso do programa. Mesmo assim, ele conseguiu manter parte da audiência, continuou crescendo nas redes sociais após a saída. Outra polêmica aí foi em relação a uma mulher com esquizofrenia, né? Ela mesma, a menina do Ministério Etron. Foi um dos casos que viralizou bastante também, né? O Felipe, ele filmou ali a menina e a gente sabe, né? Quando você filma a menina, ela fica doida, ela gosta de filmar e xingar os outros, né? Tem meio doidinha das ideias, mas quando você filma ela parte pra cima, né? Então o Felipe foi lá, filmou ela, importunou a mulher ali, enfim, cara, e aí no vídeo ela acabou respondendo e aí ele respondeu de volta, xingando ela também, né? E esse vídeo viralizou bastante, tá? Se eu não me engano, eu cheguei até a comentar sobre esse caso lá no News Adivinho, né? Que é o nosso outro canal, e eu nem me toquei que era esse cara, né? Gente, você leva também, tá? Remédio pra louca, 1,5 kg. Só perguntei se você tá com fome. Sai daqui, demônio. Sua cachorra. Tô falando que eu vou sair daqui. Ah, então sai. Vai embora. E não chega perto de mim não, viu? Não chega perto não que você leva. Rolou também ali supostos golpes de venda de celulares em 2024. Antes mesmo do golpe do amor vir à tona, o Felipe já tinha sido acusado, né, de aplicar outros tipos de fraudes. Em 2024, diversos seguidores ele denunciaram que ele vendia celulares através das redes sociais, recebia o pagamento e simplesmente não entregava os produtos, tá? O influenciador anunciou nas redes sociais um celular igual a esse, de uma marca muito famosa. Um aparelho usado chega a custar R$ 3.500. O de Felipe era vendido por R$ 2.500. Logo surgiram os compradores de diversos estados do Brasil. A Paola, de Santa Catarina. Aí quando eu vi um celular bom por um valor baixo, eu desconfiei, mas como ele explicou o porquê, né, que ele só queria passar para frente, que o aparelho estava ótimo, né, era em ótimo estado, daí me chamou a atenção. E o Wagner, do Paraná. O aparelho estava
em condições de novo, seminovo, né, sem marcas, nada. E realmente eu ia comprar para trabalho, tanto que eu não tinha o dinheiro na hora. As vítimas pagavam ali valores altos ali por smartphones que nunca chegavam. Quando tentavam cobrar, o Felipe bloqueava então os contatos ali, fingia que nada tinha acontecido, né? Bom, isso é o que dizem, né? Foram dezenas de denúncias de pessoas ali que perderam dinheiro, então teriam perdido dinheiro nesses golpes aí de venda falsa. Não, e não vou estornar, já falei que eu sou o próprio capitalismo. Os ricos tiram dos pobres e eu tiro dos dois. O que vocês chamam de golpe, eu chamo de empreendimento. Em outro vídeo, ele chegou a admitir o golpe. Estão me acusando de golpe, mas já deixa eu falar, dessa vez eu dei mesmo, porém depende do ponto de vista. E esse histórico de polêmicas mostra então que a prisão atual dele acaba que não sendo uma surpresa, né? Mas sim talvez uma continuação de um padrão de comportamento, sei lá, criminoso, antiético, que o Felipe vinha apresentando já há anos. De acordo com a denúncia apresentada aí pelo promotor Renan Mendes Rodrigues, do Ministério Público de São Paulo, o Felipe ele criou um perfil falso nas redes sociais, aplicativos de mensagens, ele se passando por uma mulher chamada Luana. Ele começou a conversar então com um homem em aplicativos de relacionamento, né? Iniciou então que parecia ser um romance virtual, tá? E aí o golpe ele durou então mais de 2 anos, então você imagina o nível de gadice do cara também, né? Durante 24 meses, né, o Felipe ele manteve esse personagem de Luana, né, construindo um relacionamento emocional forte com a vítima, né? Ele explorava então essa fragilidade emocional do homem, criava vínculos afetivos, conquistava então cada vez mais a confiança dele, né? E é assim que funciona, né? Quando você tem ali um vínculo muito forte, emocional muito forte, que é a hora que você começa a pedir um piquezinho, pedir um negocinho, pagar meu gás aqui que acabou, pagar minha conta de luz, né? E aí o bobão vai lá, tome-lhe pix, né? Então a vítima realmente acreditava estar se relacionando com uma mulher, né? E desenvolveu sentimentos genuínos pela Luana, né? Pela Luana. E aí, com esse vínculo estabelecido, Felipe começou então a pedir dinheiro, né? Ele usava diversas desculpas e pretextos ali variados para poder induzir a vítima a realizar essas transferências bancárias, né? As justificativas eram sempre diferentes, né? Emergência médica, problema familiar, dificuldade financeira, necessidades urgentes, até mentia sobre uma suspeita de câncer, né? Cara, vocês já devem ter assistido Catfish, né? Passava aí não lembro nem em que lugar que passava, mas a gente via essas paradas e falava, mano, não é possível, cara, não é possível que o cara ele fica se relacionando com uma fake, né, por 1, 2, 3 anos sem nunca ver pessoalmente, cara. E aí depois descobre que sei lá, nem era uma menina nada, era um homem que estava aplicando golpe, ou era uma menina completamente diferente, sabe? E realmente isso acontece, cara. Por mais bizarro que possa parecer, isso acontece, né? Então a vítima ali, apaixonada e confiante na pessoa com quem acreditava estar se relacionando, enviava dinheiro, né, sem questionar muito. Ao longo desses 2 anos de golpe aí, o prejuízo financeiro acumulado chegou a aproximadamente 207 mil reais. Mole? Então foram dezenas, talvez centenas de transferências, né? A vítima entregou as suas economias, provavelmente contraiu dívidas, né? Tudo isso acreditando estar ajudando alguém que amava. Não se sabe ao certo quantas outras vítimas existem desses golpes do Felipe aí, né? Muitas pessoas que caem nesse tipo de golpe do amor sentem vergonha mesmo, né? E acaba nem denunciando. A gente viu isso também, inclusive, com a véia lá do Brad Pitt. Vocês lembram que ela foi lá e aí falou que tava esperando o Brad Pitt, não sei o que, e aí começou a ficar meio feião pra ela, e ela veio com um papinho de que era uma brincadeira, não era uma brincadeira, não, isso aí era uma piada, e não sei o que. Só que a gente sabe que não, né? A gente sabe que não. Ela realmente acreditou ali que o Brad Pitt tava esperando ela. De que ela aguardava pelo astro americano Brad Pitt. No dia ela disse que queria se casar com o ator e que conversavam frequentemente por chamadas de vídeo. Eu tenho certeza que eu falei com o Brad Pitt mesmo, porque eu falei várias vezes com ele por videochamada. Então, assim, esse medo da exposição, né, que acontece faz com que muitos casos acabem nem chegando à polícia, né? Então é possível que o prejuízo total causado pelo Felipe seja muito maior do que esses 208 mil aí documentados. Bom, o mais revoltante desse caso, né, é que enquanto o Felipe aplicava o golpe do amor, ele postava vídeos nas redes sociais debochando exatamente desse tipo de crime, né? Usuários aí de diversas plataformas digitais, né, diversas redes aí resgataram então alguns vídeos antigos em que o Felipe ele zombava de golpes do celular, né, e os praticados aí contra homens. Sim, exatamente, mas que história, porque a história que chegou pra gente foi que você
Vende iPhone e não paga as pessoas. Não. O produto não chega para as pessoas. Não vendi. Foi essa a história que chegou. Esclareça pra gente. Não vendi, anunciei e passei o contato da minha assessora para eles fecharem um negócio. Só que daí teve uma divergência que a garota queria que inclusive fizesse parcelado, porque ela deve estar achando que eu sou Magazine Luiza ou Casas Bahia, porque não é possível. Entendeu? Teve essa divergência, ela fez maior escândalo por R$1.000, o valor foi estornado e até hoje ela me persegue. Em uma gravação que voltou a circular após a prisão, o Felipe ele afirmava, sem nenhum pudor, né? Ou seja, ele tratava o crime de estelionato como se fosse uma estratégia legítima de ganhar dinheiro, né? Fazendo piada com a situação, debochando das vítimas. Primeiro, você fala para um velho que vai ver ele. Você pede o dinheiro da ida e da volta, ele faz o Pix e você bloqueia. Pix caiu, a foto sumiu. Segundo o Ministério Público, aí, o Felipe ele utilizava a sua visibilidade na internet não apenas para práticas ilícitas, mas também para difundir táticas sobre como obter dinheiro de forma fraudulenta. Ele publicava vídeos ensinando outras pessoas a aplicarem golpes semelhantes, né, normalizando esse tipo de crime, incentivando seguidores a fazerem o mesmo. Então, numa quarta-feira, 4 de março, aí, a Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva do Felipe Reisti, né? A primeira vara criminal de Cotia aceitou a denúncia do Ministério Público e transformou o influenciador em réu pelo crime de estelionato praticado por meio de fraude eletrônica. Além da prisão preventiva, a Justiça determinou o sequestro e bloqueio dos bens e valores de Felipe Reisti até o limite do prejuízo aí que ele teria causado então, né? Ou seja, R$208 mil. Isso significa que contas bancárias, imóveis, veículos e outros patrimônios do influenciador foram bloqueados para garantir o ressarcimento. Assim, né? Vamos ser sinceros aqui, né? Se o cara já estava agindo na ilegalidade, é bem possível, tá? Para não dizer quase certeza que ele não tenha nada no nome dele. Isso é a primeira coisa que um estelionatário faz, né? A justiça também determinou ali que o Felipe pague, então, 10 mil de indenização por danos morais à vítima. Esse valor é separado do ressarcimento, né? Porque se refere, então, a um dano, um sofrimento psicológico. Mas o cara, 2 anos gadando um fake, cara, eu acho que o sofrimento psicológico é muito maior, né? Acho que 10 mil tá pouco ainda. O Felipe, ele tá sendo, então, procurado, tá? Após a decretação ali da prisão, ele apagou suas redes sociais, pelo menos desativou os perfis, né? Os perfis no Instagram, TikTok, que tinham ali milhões de seguidores, simplesmente sumiram. A defesa dele alega que apagar as redes foi uma demonstração de boa-fé, né? Só que, assim, a acusação não vê muito bem assim não, vê que é uma tentativa de fugir das consequências, dificultar o trabalho investigativo. Muita coisa a galera salvou, né? A galera tá repostando. Mas se você desativa suas redes sociais, fica mais difícil, né? De repente tem algum vídeo lá que ele falou alguma bobeira que pode ser usado contra ele, então melhor já desativar para não gerar mais provas contra você mesmo, né? Os advogados aí do Felipe alegam que ele é inocente, pediram ali a revogação da prisão preventiva. A defesa argumenta que não há provas suficientes de que Felipe seja a pessoa por trás do perfil falso, né? Segundo eles, qualquer pessoa poderia ter criado o perfil, aplicado o golpe usando ali o nome ou a imagem do Felipe para desviar as investigações. Só que assim, né? O Ministério Público não é bobo também, né? Garante, inclusive, o Ministério Público que as investigações comprovam de forma inequívoca que o Felipe ele é autor do golpe. As transferências bancárias foram feitas para contas vinculadas a ele. Os dados de geolocalização dos aplicativos de mensagens apontam para o mesmo local onde Felipe estava. E há outras evidências também, né? Não é só assim, imagina, eu criei um fake de tal pessoa e de alguma coisa e pronto, aí eu arrebento com a vida da pessoa. Não é assim, né? O Ministério Público investigou, né? Tem uma coisa mais robusta por trás aí para ele poder ser decretado, então, essa prisão preventiva, né? Bom, a vítima do golpe, né, um homem chamado Glauco, ele usou ali o TikTok, tá? Ele tá fazendo diversos vídeos lá, inclusive, né, para poder desabafar sobre a situação, tá postando ali vídeos onde ele relata como o Felipe o enganou emocionalmente e financeiramente, né, ao se passar por mulheres o tempo todo. Quem quiser ver lá depois, tem vídeo dele, inclusive, respondendo lá como que ele tinha tanto dinheiro, né? Ele fala ali que ele trabalha, fala que um pouco era de herança, e inclusive foi ele que parece que começou as investigações. Então ele começou, você vê, o cara foi gado, mas depois ele caiu na real, e aí ele não deixou barato, né? Ele começou então a pagar ali do próprio bolso algum detetive, alguma coisa assim, para poder entender quem que era a pessoa, e aí conseguiu. Então assim, tem que, por mais que o cara tenha se lascado nessa aí, talvez por conta dele, o Felipe não vai conseguir fazer mais vítima, né? Tá tudo feito aqui, não só esse, ó, vários bancos. Não só esse, outro banco, e assim vai. Então assim,
provas? Tem, tá? É associada sim a pessoa. Fica a critério dele assumir a culpa, que em si, cabeça do esquema é ele mesmo. Tem que comprovar? Tem. Tem outras pessoas envolvidas? Tem. Algumas pessoas chegaram até a criticar o Glauco, dizendo que o Felipe ele apresentava a Luana como uma menina de 16 anos. Então falam que, pô, ele estava se relacionando com uma menina de 16 anos, então é bem feito e tal. Só que o Glauco, ele disse que não, tá? Ele disse que esse perfil falso aí da Luana, desde o início, dizia ter 19 anos, tá? Então esse argumento aí de algumas pessoas que estão tentando defender o Felipe não cola muito. Como eu disse, a vítima segue com um perfil ativo no TikTok, então depois dá uma conferida lá pra você ver os vídeos dele respondendo, né? Mas e eu quero saber de você, né? Você já vivenciou algum golpe do amor? Já caiu no conto daquele fakezinho lá na época do Orkut, do Facebook, acreditou e não era? Sabe de alguém, algum familiar, algum conhecido? Comenta aqui como é que foi essa história pra gente ficar sabendo também. Até o próximo vídeo. Tchau!